pessoal, bem, nós estamos gravando aqui um vídeo aula em referência, né, uma revisão para vocês aí do terceiro ano. Lembrando, né, que teve uma pequena mudança, né, que a gente falou apenas em conteúdos do Enem, a gente não deu continuidade ao nosso assunto. E nós falamos aí dois assuntos importantes, né, para o Enem, que vai ser o nosso conteúdo de prova, que foi, né, o assunto do movimento circular uniforme, né, onde nós tratamos aí das equações que regem esse movimento. Só lembrando aí de uma forma bem rápida, né, a equação da velocidade em relação à velocidade angular, onde o R é o raio, né? Nós fizemos isso daí. Falamos também da frequência, número de voltas sobre o tempo. Dissemos também que a frequência poderia ser 1 sobre o período, ou o período, né, 1 sobre a frequência. E mostramos também a relação, né, das duas com a frequência e com o período, né? A velocidade linear, escalar no caso, era o 2πr vezes o f, né? E a da velocidade angular, 2π vezes o f. Apenas isso, né? Então, nosso assunto do movimento circular girou em torno disso, né? É bem rápido relembrar, né? Lembrando que se você quiser ver melhor isso daí, assistir às outras videoaulas, é interessante, né? E o nosso outro assunto, que também vai estar na prova, né? Falamos aí de hidrostática. Hidrostática, né? Onde nós falamos da chamada lei de Stevens. Só lembrando que a lei de Stevens, né? Nós falamos aí de pressão, não foi isso? Então a pressão em um determinado ponto, ela é igual à pressão atmosférica mais a densidade do líquido, já que nós estamos falando de hidro, né? Vezes o G, gravidade, vezes o H, a altura, né? Então essa era a lei de Stevens. E nós finalizamos a aula falando aí sobre os vasos comunicantes. Também vai estar na prova, né? Os vasos comunicantes. Onde isso daqui tinha um ponto muito importante, né? O que é que você precisava saber? Que nos vasos comunicantes eu vou ter dois líquidos diferentes. E esses dois líquidos têm pressões que podem ser consideradas iguais. Por exemplo, a gente vai escolher lá alguns pontos, né? E eu digo que o líquido, a pressão do líquido Y, ela sempre vai ser igual à pressão do líquido X. Pronto, né? Isso aí era o ponto importante dos vasos comunicantes. E aí eu repito, né? Bem rápido, porque é apenas uma revisão, mas se você quiser realmente aprofundamento no conteúdo, né? Estudar novamente, assista às videoaulas anteriores sobre movimento circular e sobre a hidrostática. Para a gente finalizar a nossa revisão, a gente vai resolver aqueles exercícios que por vocês já foram feitos. Nós temos 4 questões, 2 do movimento circular, 2 de hidrostática, a gente vai fazer elas agora, nesse exato. Então vamos lá, né? Eu estou aqui com as questões, não copiar, né, porque são muito grandes, mas a questão primeira aí que trata do movimento circular e uniforme, né? Na verdade é uma questão que fala sobre o chamado acoplamento de engrenagens, muito presente no Enem, né? O Enem gosta muito dessas questões que envolvem o acoplamento. Existem equações que eu não mostrei a vocês, né, sobre o acoplamento, porém, nessa resolução nós não iremos utilizar ela, apenas a nossa intuição, para tentar resolver a questão, né? Você vai ver que é bem simples. Olha aí, a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. Então, essa informação é importante, né? Frequência do motor, 18 RPM. Lembre-se que RPM é rotações por minuto. Então, a cada minuto, 18 voltas, tá certo? Rotações por minuto.
E o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Então, nós temos aí a engrenagem A, B, C e D, cada uma com um número de dentes diferentes, né? O que você vai resolver a equação? E ele pergunta, né? A frequência do giro do ponteiro em RPMs é. Pessoal, uma coisa importante que você tem que observar na figura. O motor, a primeira engrenagem, no caso a engrenagem A, ela está ligada ao motor. Então observe que ela está ligada ao motor. E você vai pensar o seguinte: se a engrenagem A está ligada ao motor e a frequência do motor é de 18, então a frequência de A também tem que ser quanto? Também tem que ser 18. Isso por quê? Porque está ligado à mesma engrenagem, né? Na mesma situação. O motor e a engrenagem A são, digamos, uma coisa só. 18 RPMs. Observe que a engrenagem A ela tem 24 dentes. Vamos à B, né? A B já mudou, ela não está mais ligada no motor, como a A, né? Mas elas estão em contato. Porém, pessoal, a engrenagem B ela tem 72 dentes. Observe que é 3 vezes mais do que a engrenagem de A. E a pergunta, né? Se a engrenagem B tem 3 vezes mais dentes do que a de A, quem é que gira mais? Você deve ter observado que quem vai girar mais é exatamente a engrenagem A, né? Por quê? Porque ela é menor. Então ela gira mais. A engrenagem de B gira menos. E gira menos quantas vezes? Exatamente 3, né? Então gira menos 3 vezes. Se ela faz um giro 3 vezes menos, a frequência era 18. Ou seja, né, a frequência de B vai ser 3 vezes menos do que a de A. 18 dividido por 3, isso daí dá igual a quanto? A 6 RPMs. Então a frequência de B é 6, né? Observe que a frequência de C tem que ser a mesma de B. Por quê? Porque elas estão no mesmo eixo. Então a frequência de C também tem que ser igual a 6 RPMs, porque está no mesmo eixo de B. Tudo bem? E vamos à última, né? Engrenagem de D. A engrenagem de D ela também não está mais acoplada no mesmo eixo de B e C, né? Então ela é uma outra frequência. Então vamos lá. Observe, né, que a frequência de C em relação a D, o D ele tem 108 dentes, ou seja, tem 3 vezes dentes a mais do que a de C. O mesmo questionamento entre A e B, né? Quem é que gira mais? C ou D? É claro que o C gira mais, né? Gira mais. E a de D gira menos. Gira menos quantas vezes? 3 vezes menos. Então nós temos o seguinte: 6 dividido por 3 é igual a 2 RPMs. Né? Observe que o ponteiro está ligado, ou seja, está no mesmo eixo de D. Ou seja, a frequência do ponteiro também é igual a 2 RPMs. Você chegou na sua resposta, é a letra B, é 2, né? Sem fazer muita conta, né? Você viu aí, ó, que sem muita conta, apenas observando quem é que estava no eixo de quem girava mais e quem girava menos, tá bom? Segunda questão, né? Falava aí sobre o sentido de rotação da Terra, né? Olha aí. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade de Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando na ignição, devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Só observe que o Enem gosta disso, né? Várias questões, elas têm um contexto, né? Você observou aí que desde que ele começou até onde cortavam o céu, foi apenas o contexto. Apenas nesse ponto final é que ele começou. Mas se a reentrada tivesse,
Então o contexto, né, ele serve muitas vezes também para atrasar você, então ficar de olho nisso aí. E aí nós temos a figura, né, sentido de rotação da Terra, enfim. Aí vamos à pergunta. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de entrada, era... Bem, pessoal, então o que ele falou, né? Alguns minutos depois ele teria atingido a Terra, né? Então o tempo foi importante aqui. Teria atingido a cidade do Rio, desculpa. Para que isso não ocorresse, né? O que nós temos que pensar? Velocidade angular, né? A Terra tem velocidade angular, o foguete também. Para que isso não ocorresse, a velocidade angular do foguete tinha que ser maior ou menor do que a Terra? Pense, né? É claro que tinha que ser maior, né? Claro que tinha que ser maior. Mas no momento, como ele comentou, se fosse para atingir a cidade do Rio, ela ia ser com uma velocidade igual, né? Porque ia naquele momento atingir velocidade igual. Mas como isso não ocorreu, consequentemente a velocidade do foguete tinha que ser maior do que a da Terra. No mesmo sentido, é claro, né? Porque também se fosse no sentido contrário, aí nesse caso nem atingiria a Terra, né? Então a letra B, né? Bem simples, a velocidade angular do foguete em relação à Terra era superior à da Terra e no mesmo sentido. Isso para atingir quem? A Terra, né? Porque senão ele ia vagar aí por outros pontos que não seria a Terra. A letra B é a correta, né? Passando aí a questão sobre, né, a hidrostática, a aplicação aí, né, da lei de Stevens, nós temos o seguinte. Primeira questão aí sobre hidrostática, né? Que no caso eu vou tratar aqui com uma terceira, tá bom? Olha aí, a pressão máxima que um mergulhador suporta sem o uso de equipamentos é de 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Pressão, né? Se mergulhar na água de densidade 10 a terceira kg por metro cúbico, em um local onde a pressão atmosférica é 10 a quinta newtons por metro quadrado, a profundidade máxima que poderá atingir sem sofrer problemas de saúde é em metros de aproximadamente. Então, pessoal, essa questão é bem simples. É uma aplicação direta, né, da lei de Stevens. No caso, nós temos aqui, não é, densidade de H. E você observa que você tem as duas pressões. A pressão que ele suporta com sem o uso de equipamentos, né, que é essa daqui, que ele falou aí 3 vezes 10 a quinta. Pressão atmosférica 10 a quinta, né? Observe que você não precisa transformar nada, porque as unidades estão todas de acordo. Mais a densidade, né? 10 a terceira. Gravidade, ele não comentou qual seria, mas eu vou utilizar o valor de 10. E ele quer saber a altura que ele pode suportar, né? Então vamos lá. Feito aí os dados, substituir, repete aí 3 vezes 10 a quinta, igual, né? O 10 a quinta eu também vou repetir aqui, primeiro multiplicar isso, né? 10 a terceira vezes 10, isso aí dá 10 a quarta, vezes o H, né? Vou passar para esse lado da igualdade o 10 a quinta, tá somando, então ele passa subtraindo, né? Subtraindo igual 10 a quarta vezes o H. Pessoal, aqui você não está enxergando, né? Mas tem 1. Vou subtrair 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 10 a quinta, como são iguais, repete. 10 a quarta, que está do outro lado multiplicando, né? Então ele vai passar para cá dividindo. Isso daqui é o nosso H. Observe aí, né? O 2, como ele está aqui sozinho, eu vou apenas repetir ele. Observe que isso aqui é subtração, né, de potência de mesma base, então repete a base. Desculpa, é subtração porque é divisão, né? Então nós temos a divisão, então eu vou subtrair o 5 menos o 4. 5 menos 4 é 1. Como a questão não está desse jeito, né, mas você sabe que 10 a 1 é 10. 2 vezes 10 é 20, então a altura é 20 metros. A letra B, né? Era o que ele estava querendo aí saber. Era a letra B.
tá bom? A última, né? A última questão era a questão que você poderia considerar que era difícil, mas nada, né? Bem fácil também. Deixa eu só apagar aqui, que é para a gente fazer, né? A questão. E aí, pessoal, na questão dizia, né, a seguinte situação. Nós tínhamos aí um vaso comunicante. Esse vaso, né, tinha dois líquidos de densidades diferentes e que não se misturam. São colocados em um tubo de extremidades abertas em forma de U, né, conforme a figura. Ele quer saber a relação entre a densidade. Essa letra é uma letra grega, né, chamada de Rho. Eu estou utilizando o D. Pode aparecer ela? Pode, né? Lembrando que D e Rho são a mesma coisa. Todas elas querem representar a densidade, né? Na química é utilizado o D bastante. Então ele quer saber a relação entre a densidade 1, né, e a densidade 2. O que é a relação? É a divisão. Então ele quer saber isso aqui, né? Ó. Quer descobrir quanto vale isso daí, como é que fica. E aí quando você vê isso daí, né, você já elimina os itens C e D. Por quê? Porque C e D é multiplicação, ele não quer saber a multiplicação. Ele quer saber a relação, né? Rho1 e Rho2, densidade 1 e 2. Para isso, pessoal, o vaso comunicante. Então você vai lembrar, né? Você vai lembrar da lei de Steven, né? Você vai dizer aí, como ele chamou de 1, P1 tem que ser igual a quem? Ao P2. Tá ok? P1 tem que ser igual ao P2. Aí você vai lembrar, né? Bem, quem é o P1? O P1 nada mais é do que a pressão atmosférica, substituindo, né? Mais a densidade, que ele chamou de Rho1, vezes gravidade, vezes a altura. Altura 1, né? Já que na figura ele trata a altura 1 e a altura 2. Isso daqui vai ser igual. Quem é a pressão 2? É a pressão atmosférica, mais, só apagar aqui, não é? Ó, importante você já ter pegado a resolução, né? Porque eu estou apagando aqui. Densidade 2 vezes o G vezes a altura 2. E aí nós temos aqui algumas coisas que são iguais. Como, por exemplo, quem é que é igual aqui do lado da igualdade? A pressão atmosférica. Posso tirar ela. Quem é que continua sendo igual? O G. Ou seja, só ficou aqui, ó, densidade 1 vezes H1, densidade 2 vezes o H2. Ele quer saber a razão, né? A relação entre elas. Então a relação você só vai fazer o seguinte: P1 vezes o H1 é igual. Quem é o P2? Está multiplicando, né? Passa dividindo. E aqui só fica o H2. Observe que eu estou quase chegando no ponto que eu quero, que é o P1 sobre o P2, mas aqui ainda tem a altura 1. Se ela está aqui, passa ela para o outro lado. Está multiplicando, né? Passa dividindo. Ó. Então fica P1 sobre o P2, que é a densidade, né? Lembrando que é para ser a letra grega, né? Mas H2, o H1 está multiplicando, passa dividindo. Pronto. Chegou aí o final da sua questão, né? Qual seria a alternativa? A alternativa B, onde a densidade 1 sobre a densidade 2, essa informação eu já peguei lá no início, é igual à altura 2 sobre a altura 1. Então, a letra B, né? E aí, pessoal, essa foi a resolução das nossas questões, né? Estava um nível mais elevado, porque realmente, pensando aí no Enem, tem que ser um nível bem elevado, né? E essa foi a nossa revisão, né, de prova. Nosso conteúdo é todo esse. Então, bons estudos aí para vocês, né?